Imagine uma ordem de monges guerreiros tão poderosa que chegou a abalar o trono de reis. Uma fraternidade cercada por mistérios, sangue e lendas. Seus membros vestiam mantos brancos com uma cruz vermelha no peito, empunhavam espadas sagradas e juravam fidelidade a um propósito que transcendia a fé comum. Eram os Templários. Forjados nas brasas das cruzadas, tornaram-se os banqueiros da cristandade, os senhores das fortalezas inexpugnáveis e, segundo rumores, os guardiões de segredos que poderiam derrubar impérios. Mas quem eram realmente os Cavaleiros Templários? Por que foram perseguidos e exterminados com tamanha brutalidade? E que verdades ocultas repousam sob os escombros do tempo, sobre seus rituais, riquezas e suposta ligação com o Santo Graal, com Salomão, ou até com forças além da compreensão humana? Neste mergulho profundo e narrativo, desvelaremos os véus de uma das ordens mais controversas da história. Você ouvirá nomes esquecidos, caminhará por corredores de pedra iluminados por tochas e enfrentará perguntas que ecoam até os dias de hoje. Prepare-se. Este não é apenas um conto histórico. É uma viagem ao coração de um enigma milenar. Se você busca entender os bastidores do poder, do oculto e da fé, inscreva-se no canal Entre Deuses e Homens. O ano era 1095. A Europa estava mergulhada em caos, pobreza e disputas sangrentas entre nobres. Mas algo mudou. Um chamado ecoou das terras sagradas. O Papa Urbano II convocava uma guerra santa, uma cruzada. Jerusalém, caída nas mãos dos muçulmanos, precisava ser retomada. Multidões de camponeses, cavaleiros e aventureiros marcharam para o desconhecido, inflamados por promessas de glória, perdão e salvação eterna. Foi o início da Primeira Cruzada e o começo de uma nova era. Em 1099, Jerusalém foi conquistada com fúria e sangue. Os cruzados massacraram seus habitantes em nome de Cristo. Mas, após a vitória, o problema era outro: manter o território. Peregrinos europeus viajavam rumo à Terra Santa, mas muitos eram atacados por saqueadores, bandidos ou forças islâmicas. Diante dessa insegurança, surgiu uma ideia: criar uma ordem militar permanente que protegesse os caminhos sagrados. Uma fraternidade que unisse fé e espada. E assim, por volta de 1119, nascia a milícia dos pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão. Seu nome logo seria abreviado para aquilo que ecoaria nos séculos seguintes: Templários. Hugo de Payens, o primeiro grão-mestre. O homem por trás dessa visão era Hugo de Payens, um nobre francês. Junto a outros 8 cavaleiros, fez voto de pobreza, castidade e obediência. Moravam nas ruínas do que se dizia ser o antigo Templo de Salomão. Um local sagrado não apenas para os judeus, mas também cheio de simbolismo esotérico. Foi daí que veio o nome da ordem. E também os primeiros sussurros de segredos antigos. A princípio, eram poucos, desconhecidos. Mas algo estava prestes a mudar. Algo que os elevaria de simples monges armados a senhores do poder e do mistério. Em 1129, no Concílio de Troyes, os Templários foram oficialmente reconhecidos pela Igreja, graças ao apoio de figuras influentes como Bernardo de Claraval, um dos místicos mais poderosos da cristandade medieval. A aprovação papal foi o divisor de águas. De um grupo de 9 cavaleiros surgia uma ordem internacional. Agora, imagine, guerreiros com voto sagrado, imunes às leis dos reinos, respondendo apenas ao Papa. Eles poderiam viajar sem pagar impostos, construir fortalezas em qualquer lugar, negociar, lutar, tudo sob a égide divina. A Europa viu surgir uma nova potência, mas mal sabia que essa cruzada religiosa daria origem a um império oculto, uma rede de conhecimento, tesouros e práticas que desafiam as páginas da história oficial. Quando os Templários saíram das ruínas do Templo de Salomão e tomaram sua forma institucional, o mundo não estava pronto para o que viria.
Eles não eram como os outros monges, e tampouco como os outros guerreiros. Eram híbridos, místicos armados com a doutrina da Igreja e com as lâminas mais afiadas da cristandade. Cada cavaleiro templário fazia 3 votos inquebrantáveis: pobreza, castidade e obediência. Mas havia um quarto, implícito e mais temido: a morte sem hesitação em nome da cruz. Diziam que os templários cavalgavam para o campo de batalha não para vencer, mas para morrer lutando. Eles não temiam o inferno, pois para eles, morrer em combate era a garantia do paraíso. Os exércitos medievais eram frequentemente compostos por nobres desorganizados, senhores de terras que marchavam com seus próprios interesses. Já os templários eram o oposto: disciplina absoluta, hierarquia rígida, treinamento incessante. Eles dormiam em esteiras, comiam em silêncio e se vestiam sempre com a túnica branca adornada pela cruz vermelha, símbolo do sangue derramado por Cristo e por eles próprios. Durante as cruzadas, eram a vanguarda das batalhas mais brutais. Em Hattin, em Ascalon, em Damasco, onde o conflito era mais mortal, lá estavam os templários. Quando os exércitos recuavam, os cavaleiros do templo seguravam as linhas. Eram os últimos a fugir e os primeiros a tombar. A ordem não só dominava o campo de batalha, como também erguia castelos impenetráveis em pontos estratégicos da Terra Santa e da Europa. Cada fortaleza era uma mistura de arsenal, monastério e centro de comando, com arquitetura muito à frente de seu tempo. As muralhas eram tão espessas que suportavam até os novos arietes muçulmanos. Os depósitos subterrâneos escondiam mais do que armas. Escondiam documentos, relíquias e possivelmente os primeiros códigos cifrados templários. Muitas crônicas falam de um cavaleiro que sobreviveu a todas as batalhas da Primeira à Terceira Cruzada. Chamavam-no de Guillaume, o Negro, e dizia-se que sua armadura não podia ser penetrada por ferro. Teria feito um pacto? Ou teria recebido um segredo antigo no subsolo do templo? Relatos como esse alimentaram a aura de mistério em torno da ordem. Não eram apenas soldados, eram guardiões de saberes ocultos, e cada batalha parecia ser uma peça no tabuleiro de um jogo maior. O auge dos templários também foi desafiado pelos maiores generais do Islã. Entre eles, o mais célebre foi Saladino, o sultão que unificou os muçulmanos e reconquistou Jerusalém em 1187. Saladino respeitava os templários, embora os temesse. Em algumas campanhas, ele chegou a ordenar que templários capturados fossem executados imediatamente por saber que jamais se converteriam ou trairiam sua causa. Foi nesse contexto que a reputação dos templários se solidificou. Para seus aliados, eram heróis santos. Para seus inimigos, fanáticos imortais. Para a história, um enigma que não para de ecoar. Durante séculos, a Ordem dos Templários foi reverenciada por sua disciplina, temida por sua força militar, mas também suspeita por seus segredos. Porque, afinal, o que realmente encontraram nas profundezas do Templo de Salomão? Quando os 9 cavaleiros fundadores cavaram sob as ruínas do templo em Jerusalém por quase uma década, sem serem incomodados, muitos se perguntaram: o que estavam procurando? A resposta que ecoa nas sombras é tão ousada quanto proibida. Eles teriam encontrado os tesouros e segredos sagrados dos hebreus antigos, ocultos desde a destruição do primeiro templo. Alguns relatos indicam manuscritos com nomes dos anjos e fórmulas cabalísticas, a Arca da Aliança, com as tábuas de Moisés, o Santo Graal, o cálice do sangue de Cristo, a espada de Davi, o ouro perdido de Salomão, mas talvez o mais perigoso não tenha sido o que podiam tocar, mas o que passaram a saber. Relatos paralelos sugerem que os templários fizeram contato com rabinos místicos, portadores do saber esotérico da cabala judaica. Por meio dela, teriam aprendido sobre os Sefirot, os nomes secretos de Deus, a árvore da vida e as conexões entre o divino e o mundo material. Essa sabedoria, considerada perigosa até mesmo por muitos dentro do judaísmo tradicional,
teria sido guardada as 7 chaves no seio da ordem. Mas por que aprender algo tão arriscado? Porque os templários não buscavam apenas vitória militar. Eles buscavam ascensão espiritual e, talvez, a própria imortalidade da alma por vias secretas. A ordem desenvolveu seu próprio sistema cifrado. Mensagens escritas com símbolos rúnicos, códigos por números e até mapas estelares camuflados em tapeçarias. Alguns manuscritos sobreviventes, como o suposto Códice Templarius, falam de um alfabeto secreto com 22 letras, cada uma associada a um princípio espiritual, uma constelação e um número. Eles dominavam o oculto com tanta profundidade que alguns historiadores modernos os consideram os precursores das sociedades secretas do Renascimento, como os Rosacruzes e a própria maçonaria. As suspeitas vão ainda mais longe. Em algumas fortalezas templárias, arqueólogos encontraram símbolos egípcios antigos e até inscrições que remetem a Ísis, Horus e Osíris. Isso levantou teorias de que os templários teriam herdado ou redescoberto saberes do Egito Antigo, conhecimento transmitido secretamente desde os tempos das pirâmides. Estariam eles tentando reconstruir uma ponte entre o cristianismo místico e as religiões ancestrais do mundo antigo? Ou preparar algo muito maior? Um dos mitos mais persistentes fala do Livro de Sangreal, um grimório templário supostamente escrito por Hugo de Payens, o primeiro grão-mestre. Disse que o livro contém as linhagens de sangue que descendem de Jesus Cristo, mapas para templos enterrados sob o solo europeu, um ritual de transfiguração espiritual que só pode ser realizado no solstício, à meia-noite, com 13 cavaleiros puros. Esse livro jamais foi encontrado, mas sua lenda persistiu por séculos, inspirando cruzados, alquimistas e inquisidores. Pouco tempo após sua fundação, a Ordem do Templo começou a perceber uma necessidade que ninguém ainda havia preenchido: proteger os bens dos peregrinos que cruzavam milhares de quilômetros rumo à Terra Santa. Surgiu então uma ideia revolucionária, quase profética para sua época. Os templários criaram uma rede de casas de câmbio, cofres e créditos que atravessava toda a cristandade, da Inglaterra à Palestina. Imagine, um senhor feudal em Paris depositava seu ouro na preceptoria do templo. Recebia um bilhete codificado. Ao chegar a Jerusalém, podia sacar o equivalente em moedas locais. Foi assim que nasceu o embrião do que hoje conhecemos como Sistema Bancário Internacional. Mas os templários iam além. Ao invés de transportar metais preciosos, lidavam com valores simbólicos, contratos de fé e códigos secretos, reconhecidos e respeitados por reis e nobres. Essa inovação transformou a ordem na mais rica instituição da Europa. Possuíam milhares de propriedades rurais, castelos e fortalezas, frotas marítimas inteiras, dívidas que reis jamais conseguiram pagar. Sim, reis deviam aos templários. Na França, Filipe IV, o Belo, era talvez o maior devedor da ordem. Seu reinado havia mergulhado em guerras e dívidas, e seus cofres estavam vazios. Ao mesmo tempo, os templários possuíam em Paris um tesouro lendário, guardado em segredo absoluto: o cofre do templo, onde se diziam estar escondidas relíquias, ouro, documentos e possivelmente provas comprometedoras contra a nobreza. A tensão era inevitável. Um rei endividado e sedento de poder diante de uma ordem religiosa mais rica que o trono. Quando Filipe IV ordenou a prisão dos templários, o motivo oficial foi heresia. Mas historiadores concordam. O ouro foi a verdadeira cruz da ordem. O rei confiscou propriedades, destruiu documentos e tentou encontrar o tesouro secreto que nunca foi achado. Para onde foi? Teorias falam de cavaleiros que escaparam para Portugal, Inglaterra e Escócia. Navios carregados com relíquias rumo à América antes mesmo de Colombo. O tesouro sendo dividido entre linhagens secretas que originariam sociedades ocultas. Mas talvez o maior segredo não esteja no ouro.
e sim no conhecimento sobre como gerar riqueza a partir da fé, da confiança e da rede invisível de alianças. Durante quase 2 séculos, os templários acumularam poder, prestígio e segredos. Mas, quanto mais alto se ergue uma torre, maior é a sombra que ela projeta. E na aurora do século XIV, essa sombra começou a inquietar os tronos da Europa. O rei da França, Filipe IV, conhecido como o Belo, via os templários como uma ameaça velada. Devia-lhes fortunas, temia sua rede de influência e invejava a adoração popular que recebiam. Em seu coração não havia fé, apenas cálculo. Foi então que se gestou a traição mais infame da Idade Média. Na madrugada de 13 de outubro de 1307, os sinos soaram com um tom fúnebre em todo o território francês. Em um ato de sincronização quase demoníaca, cavaleiros do rei invadiram todas as comendas templárias. Nenhum aviso, nenhuma chance de defesa. Foi o início do fim. Homens que haviam defendido Jerusalém, que haviam enfrentado exércitos islâmicos e cruzado desertos, foram acorrentados como criminosos. Seus bens foram confiscados. Suas fortificações tomadas. Seus segredos ameaçados de exposição. O pretexto? Heresia. Sob tortura, os templários foram forçados a confessar crimes grotescos, rituais pagãos, adoração ao ídolo Bafomete, beijos profanos, cusparadas na cruz, confissões arrancadas entre gemidos e ossos quebrados. Mas aqueles que resistiram morreram em silêncio, fiéis ao voto de segredo, à honra da ordem, a cruz vermelha que manchava agora suas próprias túnicas com sangue. O rei, ao lado do Papa Clemente V, um pontífice colocado no trono com a ajuda do próprio Filipe, transformou a fé em arma e a justiça em encenação. O Concílio de Viena, em 1312, foi apenas o selo final. A Ordem do Templo oficialmente deixava de existir. Mas seus ecos estavam apenas começando. O último grão-mestre dos Templários, Jacques de Molay, foi mantido prisioneiro por 7 longos anos. Recusou-se a trair seus irmãos, a entregar segredos, a renunciar ao que acreditava. No dia 18 de março de 1314, em Paris, ele foi levado a uma pira erguida em meio ao Sena. Amarrado, combalido, mas com os olhos voltados ao céu, ele falou: Papai Clemente, Rei Filipe, antes de 1 ano convocados sereis ao Tribunal do Altíssimo. Que todos os justos saibam, a ordem é pura, a maldição recairá sobre vós. Não era apenas uma maldição, era uma profecia. Clemente V morreu 1 mês depois. Filipe IV, no mesmo ano, agonizando por dentro. Ambos levados pelo vento negro da profanação. E o mundo jamais foi o mesmo. Desde aquele dia, a sexta-feira 13 ganhou o estigma do azar. Dizem que o sangue dos templários manchou o tempo, como uma ferida que nunca cicatrizou. Seus inimigos ruíram. Seus aliados silenciaram. Mas sua lenda cresceu. Porque a queda dos templários não foi apenas a destruição de uma ordem. Foi o assassinato do mistério. A aniquilação de um símbolo que desafiava reis, que não se curvava ao ouro, que caminhava entre o sagrado e o oculto. E é por isso que, séculos depois, ainda se fala deles. Eles foram julgados por homens, mas talvez tenham sido escolhidos pelos deuses. Eles surgiram como defensores da fé e desapareceram como lendas. Mas os ecos de suas espadas, os sussurros de seus rituais e os segredos que guardaram nas sombras do templo ainda reverberam no tempo. A Ordem dos Templários foi mais que uma irmandade. Ela foi um desafio ao poder absoluto, um código vivo, uma chama que queimava entre o céu e a terra, entre o sagrado e o profano. Seu conhecimento, oculto, temido, desejado, talvez nunca tenha sido perdido. Talvez esteja oculto entre páginas esquecidas, símbolos cifrados, linhagens secretas que ainda hoje caminham entre nós. E se os templários não foram destruídos, mas se transformaram, seriam eles os guardiões do maior segredo da humanidade? Afinal, o que vale mais?
o ouro que desapareceu ou o conhecimento que foi protegido a qualquer custo. Agora é com você, buscador de mistérios. Se essa história acendeu uma chama em sua alma, inscreva-se agora no canal Entre Deuses e Homens. Você acredita que os Templários descobriram algo que a história não quer revelar? Curta o vídeo, compartilhe com outros buscadores do oculto e ative o sino para não perder as próximas revelações. E até o próximo vídeo, Entre Deuses e Homens.